Bom, meus irmãos, nós que vamos ficar aqui no templo, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6, para a gente dar continuidade às meditações do Sermão do Monte. Vamos lá? Mateus 7, versículo 6, vai nos dizer assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Meus queridos, o que Jesus Cristo está querendo ensinar aqui é que existem coisas preciosas, existem coisas valorosas, que custam muito mais do que todo o ouro, toda a prata e todas as moedas da face da terra, que é esse tesouro maravilhoso chamado Evangelho. E a essência do Evangelho, o coração do Evangelho, a natureza mais essencial do Evangelho está contida no Sermão do Monte. É interessante que uma vez eu ouvi um pastor dizendo uma coisa que é uma observação um pouco inusitada, mas eu acho interessante, só para a gente meditar. Se por um acaso os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, só tivessem narrado o Sermão do Monte, e eles não tivessem registrado mais nada nos evangelhos, mesmo assim a gente teria o essencial para a salvação, e mesmo assim a gente conheceria na intimidade a palavra de Deus. Meus irmãos, isso é um tesouro, e quando você tem alguma coisa preciosa, você valoriza. Você valoriza através de duas maneiras. A primeira delas, buscando, lutando por aquilo. E a gente vê esse espírito de luta nos textos anteriores, aqui do versículo 6 do capítulo 7. A gente vê, por exemplo, a parte que fala dos tesouros no céu, para a gente não acumular tesouros que estão aqui na terra e não fazer disso o sentido da nossa vida, mas a gente lutar e batalhar e pôr como primazia e prioridade nas nossas vidas o que está lá em cima. A gente tem que lutar por isso. É interessante que aqui a gente vê que tem dois senhores, né? A gente não pode servir as dois senhores. Ou você serve a um e desagrada o outro, ou você larga tudo, porque, meus irmãos, não dá. Isso nos traz uma escolha. Você vai ter aquilo que você luta, que é a palavra de Deus na sua vida, e aquilo que você lutou, aquilo que você se consagrou, aquilo que você renunciou, tantas coisas em nome do bem maior que você tem, que é o Evangelho, você não vai dar para qualquer pessoa. Quando você vai matricular um filho seu na escola, que é um tesouro que vocês têm, vocês procuram saber qual é a história daquela escola, qual é a formação dos professores, qual é a segurança que a escola pode proporcionar. Quando você vai escolher uma igreja, você procura saber quem são os pastores, qual a idoneidade daquela igreja, qual a história daquela igreja. Meus irmãos, quando você vai escolher a casa para você firmar a sua família, você não escolhe qualquer endereço. Por quê? Porque a tua família é preciosa e você não vai levar ela para qualquer lugar. Você não vai confiar os teus tesouros para qualquer pessoa. Você não vai confiar os teus tesouros em qualquer lugar. E o Evangelho também é um tesouro, e ele por excelência precisa ser valorizado. Em primeiro lugar, lutando por ele, mas em segundo lugar, que é o que nós estamos vendo hoje, compartilhando com quem realmente deseja ter esse Evangelho. Meus irmãos, é interessante que aqui a gente tem uma tensão
um embate, um aparente confronto entre a ordem de Jesus Cristo de pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos por todo mundo, todos os homens. Mas, ao mesmo tempo, Jesus Cristo, nesse versículo que a gente leu hoje, ele fala assim, não dê pérolas aos porcos. O que é essas pérolas? Não dê o que é santo, é a palavra de Deus. É claro isso. Aos porcos, aos cães, porque eles não sabem o que vão fazer com ela. Eles vão pisotear com os pés e depois vão avançar sobre você. Meus queridos, isso é muito importante a gente compreender. Não são todas as pessoas que estão abertas para o evangelho. E o que fecha o coração do homem? A arrogância, a soberba, o escárnio. É interessante que a gente começou hoje a liturgia falando que Deus ocultou o evangelho aos grandes e aos poderosos e aos arrogantes, mas revelou aos pequeninos. É para os pequeninos que a gente tem que pregar o evangelho. Olha só, e quem são essas pessoas que não devem receber a nossa atenção? Quem são essas pessoas que não estão prontas para receber esse tesouro maravilhoso que é o evangelho? Esses cães, esses porcos, são os arrogantes, os blasfemadores inveterados. Quem são os inveterados? É aquela pessoa que não muda. É aquela pessoa que está anos insistindo naquele comportamento e que você sabe que não vai ter mudança. E existe também os escarnecedores. Meus irmãos, essas pessoas estão com o coração fechado, petrificado, cauterizado, com os ouvidos fechados e com os olhos fechados para o evangelho. É interessante que quando Jesus Cristo ele fala de cães, de porcos, para não entregar as pérolas para os porcos, porque eles vão pisotear em cima da lama do chiqueiro. Isso tem a ver com um ambiente muito peculiar dos judeus. Judeus estavam acostumados a serem doutrinados segundo a lei de Moisés. E, segundo a lei de Moisés, um dos animais mais impuros que existe são os porcos. Tanto é que era proibida o consumo de carne de suínos. Então, Jesus Cristo fala assim, sabe aquilo que a lei de Moisés mais abomina entre os seres vivos? Dos animais que rastejam no chão e que chafurdam. Chafurdar é você rolar no barro, você mergulhar na lama. Isso que é chafurdar. Entre os animais que rolam na lama e rastejam no chão, o mais abominável é o porco, é o suíno. Tanto é que quando a gente vai lá para a parábola do filho pródigo, aonde que ele foi comer, mostrando a impureza mais suja daquele homem, foi comer as alfarrobas junto com os porcos no chiqueiro. Meus irmãos, e aí os judeus ouviam essas palavras de Jesus e ficavam aversos. Aquelas pessoas que não merecem ouvir o evangelho. Meus queridos, é interessante a gente saber que lutas existem. Quando você prega o evangelho, você está num campo de batalha. O púlpito é uma trincheira. Nós vivemos uma luta. E quando você vai falar do amor de Jesus Cristo para um filho, quando você vai falar da mensagem de arrependimento e de quebrantamento para o esposo, para a esposa, muitas vezes o coração está endurecido, muitas vezes a pessoa está resistente, mas não significa que ele não mereça ouvir o evangelho, que ele seja um cão ou um porco, que vai pegar a pérola e vai pisotear, jogar na lama e depois vai partir em cima de você. Essas pessoas, cães e porcos, são as pessoas que resistem e fazem oposição expressa e declarada contra o evangelho, sendo arrogantes, sendo blasfemadores e sendo escarnecedores.
Meus queridos, olha só como que se dá a progressão da maldade dessas pessoas. O texto diz que, em primeiro lugar, se você der a pérola do evangelho para elas, o que elas vão fazer? Elas vão pisar com os pés e vão sujar aquilo lá. Em segundo lugar, o que está falando no final do versículo? E voltando para vocês, eles vos dilacerarão. Meus irmãos, olha só, Jesus Cristo, Ele está querendo falar para a gente que o Evangelho é uma guerra, mas não é toda batalha que merece ser lutada, justamente para nos preservar. Jesus Cristo, quando está dizendo isso, Ele está querendo trazer para a gente uma mensagem de preservação, para nos poupar, ou seja, não é toda batalha que você deve entrar. Escolha as batalhas que você vai entrar. E é interessante que essa tendência do homem de estar perseguindo, de estar maltratando quem prega o Evangelho, permeia todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. As histórias dos profetas que foram apedrejados, mortos, jogados em cisternas, morreram a fio de espada. Quando a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 37 e 38, nós vemos o lamento de Jesus Cristo sobre a cidade de Jerusalém, que ele então sobe num penhasco e vê Jerusalém e começa a chorar, e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedreja os seus profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês sobre os meus braços, assim como uma galinha ajunta debaixo das suas asas os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Isso acontecia antes de Jesus, na época de Jesus, na época dos apóstolos, e não é diferente nos nossos dias. Meus irmãos, é preciso valorizar o Evangelho. É interessante, eu estou lendo um livro sobre Lutero, que chama A Mesa com Lutero, e lá conta-se várias histórias do primórdio da igreja luterana. E Martinho Lutero é um dos ícones da reforma protestante, que muito influenciou a nossa doutrina, e esse livro foi escrito mediante uma compilação de conversas que os seus alunos faziam na mesa, quando eles estavam tomando café, jantando e almoçando com Martinho Lutero. E olha só, uma vez eles estavam conversando com outros, dizendo do rigorismo, do rigor que havia em certos mosteiros, quando um novo jovem, um novo garoto batia na porta, dizendo assim: eu quero estudar teologia com vocês. Essa teologia que tem mudado e transformado o mundo, eu quero fazer parte disso. E aí, ele tinha que passar por uma prova de valorização daquilo que ele buscava. Será que é realmente aquilo que ele quer? E diz assim nesse livro, que em alguns mosteiros, a pessoa tinha que ficar aguardando ali, durante dias e dias, para que então a porta fosse aberta e ele pudesse entrar para começar os seus estudos. A pessoa batia na porta, então o guardião dizia assim: tá, espera um pouquinho, que eu já vou trazer o supervisor aqui. Mas não trazia nada, e a pessoa ficava semanas esperando ali. A maioria ia embora, mas aquele que ficava, entrava para dentro. Mas depois ele passava por uma nova fase. Eis que ele achava que depois do portão, ele ia direto para a sala de aula. Enganado. Eles davam um escovão e um balde para aquela pessoa. E ele passava meses limpando os corredores do mosteiro. E nada de teologia. Só escovão, balde e chão e água fria. Quem tinha passado pela primeira fase, ia para a segunda, mas muitos desistiam.
E só então, quem depois de meses passasse esse tempo de prova, é que entrava na sala de aula para poder estudar com os discípulos de Lutero. E hoje é tão fácil a gente estar participando da igreja. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Você quer participar da igreja? As portas estão abertas, os nossos braços estão abertos. Tem uma Bíblia aqui, você vai ser presenteado. Isso é bom, mas também tem um viés negativo, porque tudo que é muito fácil acaba gerando comodismo. Tudo que é muito fácil acaba gerando o quê? Uma desvalorização dentro da gente. O ser humano é assim. E isso pode levar a gente, diante dessa liberdade, e diante desse acesso fácil ao Evangelho hoje, está levando a uma frieza espiritual. E aí, essa frieza espiritual pode também redundar lá na frente, na mesma dureza de coração, assim como esses cães e porcos aqui. É interessante que a dureza de coração, ela pode dar de duas formas: através da pedra e através do gelo, porque os dois são sólidos. A pedra, o coração de pedra, é daquele blasfemador, é daquele arrogante, é daquele gracejador que vai escarnear do Evangelho. Mas o coração de gelo, que é tão duro quanto o de pedra, muitas vezes pode ser o meu, pode ser o seu, de nós que estamos aqui na igreja, diante dessa facilidade tão grande hoje, que é participar da família da fé. Não deixa que uma bênção se transforme em maldição na sua vida. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Primeiro com você mesmo, e em segundo, compartilhando com quem realmente merece. Meus irmãos, coisa mais linda é a gente saber que houve uma pessoa que não respeitou essa regra aqui. Esse negócio de você não compartilhar o Evangelho com quem não quer ouvir, porque se você compartilhar, eles vão jogar na lama e depois vão partir para cima de você. Teve uma pessoa que sabia muito bem o que ia acontecer se ele pregasse o Evangelho, mas ele fez a pregação sabendo que ia ser machucado e morto, conscientemente e propositalmente, que foi Jesus Cristo. É interessante quando a gente vai lá para João 1, versículo 11, João diz assim: porque Jesus Cristo veio para os seus, os judeus, e os seus o rejeitaram. Mas Jesus Cristo, mesmo sabendo da rejeição, passando por cima dessa regra que ele mesmo disse, ele foi lá, pregou o Evangelho para cães e para porcos, sabendo, conscientemente e desejando que depois de pregar o Evangelho, eles iam jogar a palavra na lama e iam crucificá-lo. Meus irmãos, é através das suas pisaduras que nós somos salvos. Através daquele que deu sua vida para aqueles que jogaram a palavra no lixo e o mataram, nós hoje podemos nos preservar. Pregando o Evangelho, participando de batalhas, sabendo que as batalhas estão lá fora, mas também aqui dentro da gente. A palavra de Deus nos ensina que existe um tesouro muito grande. Tesouros são feitos para ser guardados a 7 chaves, num baú, protegido. Muitos guardam em cofres, muitos guardam em fortalezas tremendas. Mas eu queria te dizer uma coisa, o Evangelho, ele está guardado dos nossos corações, mas ele é livre através dos nossos lábios. Use essa liberdade para estar pregando a palavra de Deus,
Não guarde ela e não acorrente ela dentro do seu coração, como se a garganta fosse uma corrente com uma fechadura. Bota para fora, mas saiba para quem você vai falar. Que Deus possa te abençoar nessa noite, amém? Tem alguém que quer fazer algum comentário? Compartilhar algum testemunho? Não? Oi, pode falar. Fala aqui que aí todos podem ouvir, ó. Que os irmãozinhos lá de trás ouvem. Quando da evangelização que a gente vai fazer com a pessoa não aceita, se enquadra aqui também? Eu acho que pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que Deus vai te dar esse discernimento, o Espírito Santo vai dar seu discernimento, mas você tem indícios concretos. Por exemplo, a pessoa que é blasfemadora, a pessoa que é escarnecedora, você vai falar da palavra de Deus, ela tira sarro, ela humilha. Tem um adolescente que ele fala assim, que tem um professor de história na sala de aula do colégio que ele estuda, que se recusa a falar o nome de Jesus Cristo. Ele fala, ó, o JC. E aí, em vez de cumprir com a função dele, para qual os pais estão pagando e caro para ele todo mês, ele faz o quê? Em vez de dar aula, fica criticando muitas vezes os relatos bíblicos aqui, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, debochando. E aí, esse aluno falou assim para mim, ô pastor, quem cala consente, não fala aquele ditado? Eu fico com aquilo lá amarrado na garganta, tenho vontade de chegar e falar, ó, é ir assim, 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 assim. Eu falei para ele, olha, não é toda batalha que vale a pena você entrar. E ele está falando essas coisas, não é para discutir saudavelmente a fé, mas sim para menosprezar os cristãos. Então, quando a gente cala, não significa muitas vezes que a gente está consentindo, mas que muitas vezes não vale a pena participar daquela discussão. Aham. Pagou. Pois é. É, né? Uhum. É. Debochando da palavra de Deus, né? É, mas o castigo para essas pessoas já está pré-estabelecido, né? Não é verdade? Oi, pode falar. Uhum. 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 Fazendo o trabalho da gente o melhor possível para a honra e para a glória de Deus. Eu acho que Deus vai dar aberturas para a pessoa que está trabalhando num ambiente desse. Da seguinte maneira, a gente tem um amigo que tem um santo ali na parede do escritório, comunga de uma outra fé, mas o laço relacional que vocês têm, de, por exemplo, sair depois do almoço tomar um cafezinho, discutir ali algum relatório do trabalho, isso pode abrir pequenas brechas para estar falando do Evangelho. Não precisa ser, a primeiro momento não é uma pregação assim, deliberada, partida por ela mesma. Não, olha, hoje eu vou te falar tal texto, isso. Não, mas deixa naturalmente as ocasiões florescerem. Quem tirar as pessoas? Aham.
Da gente pegar e tirar? Eu acho que não é o caminho viável porque elas pertencem a outras pessoas e isso pode gerar conflitos. Só um minutinho. Aí, quer ver um exemplo interessante? Esses dias, eu estou fazendo um discipulado com um adolescente da UPA. E ele já está há 1 ano na igreja. É uma pessoa que tem uma capacidade de liderança tremenda. E é conhecedor da palavra. Você chega para ele e fala assim, fala um livro da Bíblia, ele vai lá e abre na hora. Aí, eu comecei a fazer um discipulado com ele. Quando eu vou na casa dele, entro no quarto, a família é católica. E ele, depois, mesmo 1 ano depois aqui na igreja, tinha uma imagem de um anjo lá. De um anjo ali, católico, com todas as asas assim. E eu fiquei pensando, o que eu falo para ele? Se eu falo, olha, tira esse negócio que isso aí não é verdadeiro. Você conhece tanto tempo a doutrina. Não, eu não falei nada para ele. Em vez de eu tirar, eu levei ele a tirar essa imagem. Então, eu comecei a pregar para ele textos que falam sobre adoração em espírito e em verdade, que imagens são ilusões, imagens são idolatria. E mesmo sem pedir para ele tirar, depois de um dia eu voltei lá e não estava mais. Com certeza, com certeza, com certeza. É mais difícil, as pessoas se apegam a isso. Mas a melhor coisa é não tirar, não pedir para a pessoa tirar, mas fale de Jesus para a pessoa. E aos poucos o coração dela vai mudar e ela mesma vai tirar. Pode falar, Arnaldo. Aham. Então, é verdade, com certeza. Com certeza, elas mesmo tiram, isso mesmo. Esses dias eu fiquei sabendo de um caso de um capelão evangélico num hospital lá de São Paulo, foi fazer atendimento hospitalar num quarto de enfermaria e tinha uma imagem de santo lá. E ali, conversando, expondo o evangelho ali, ele pegou e embolsou e levou embora. Só que um dos enfermeiros viram e virou caso de polícia. Então a gente não pode fazer isso, não pode fazer isso, mas a palavra ela é eficaz, a palavra de Deus. Cativa a pessoa pela palavra e ela vai se livrar de tudo isso. Oi. Aham. Então. Percebeu? Tomei um café. Aí no momento oportuno ali, soltou. Isso. Ele procurou saber. Isso. Ah, que legal, olha aí. Falar da palavra. Isso. Ali ia virar uma guerra. Opinião do Contra o outro. não queria saber de Deus, o outro se envelhecendo. Pois é. Então. Tem que saber o momento. Com certeza. E aí depois você conseguiu falar de Jesus para um. É interessante que muitas vezes olha só, e você foi vitorioso. Muitas vezes tem um ditado que diz assim: muitas vezes é melhor perder a batalha para ganhar a guerra. Tinha um momento de batalha que tinha as duas pessoas juntas, mas você se afastou. Você perdeu a batalha, mas lá na frente você ganhou a guerra. E o Espírito Santo dá essa orientação para a gente. Muito bom. Pode falar, Silvana. Era católica, tinha meus santinhos, eu tinha tudo. Eu lendo a Bíblia, eu falei, gente, eu estou fazendo tudo errado. Joguei tudo fora, não Senhor, na tua verdade. E até hoje, graças a Deus, eu sou Que bem. graças a Deus. Que libertador. Que bom.
bom testemunho, muito bom. Foi uma vitória vencida, né? Meus irmãos, legal esse compartilhar de experiências aqui. Todos nós temos muitas histórias para contar, não é verdade? Temos histórias para contar, mas também temos hinos para louvar. Vamos todos então nos levantar, aqueles que puderem, para entoarmos um último cântico. O hino de número 107 do nosso cenário. 107. debruçando, reclinando, humilhando a nossa própria sabedoria, a nossa própria força, dos músculos, e nos tornando mais fortes e mais sábios, através daquele que é Jesus Cristo. Senhor, que a gente tenha o discernimento, segundo a orientação do Espírito Santo, para quem compartilhar esse tesouro tão grande, que não merece ser usurpado, que não merece ser jogado na lama, para aqueles que, sem saber o que fazer, irão pisoteá-la e depois dirigir-se contra nós, querendo nos deslacerar. Senhor, proteja-nos dos homens perversos, nos dê sabedoria para pregar e anunciar a palavra, segundo uma vez nos anunciou Jesus Cristo, o homem.
no nome do qual nós oramos agradecidos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e Pai, que o poder